Vamos agora ouvir a palavra do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 7 do capítulo 18 de Coríntios, diz assim a palavra, né? Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor. A palavra diz assim: é o que se dá como os instrumentos animadizos de música, por exemplo, a flauta ou a harpa, se não produzirem som distintos, como se poderá reconhecer a música tocada? Então, mesma coisa é você ter a fé, né? Você tendo a fé em Deus Todo-Poderoso, amando Jesus Cristo e fazendo suas obras, você está agradecendo o Senhor, Ele está ficando contente de você fazer e ajudando os irmãos, né? Que é, Jesus disse, um copo d'água que dá em meu nome, eu estarei presente. Um copo d'água, não se fala outras coisas que nós damos. E no versículo 8 diz assim: se a trombeta só der som confuso, que se preparar para a batalha. E no versículo 9 diz assim: e assim também vós, se vossa língua só prefere a palavra indignáveis, como se compreenderá que dizeis sérios como que fala aos ventos? E no versículo 10 diz assim: e no mundo grande, quanto de línguas e todos são compreensíveis. E no versículo 11 diz assim: porém, se desconhecer o sentido das palavras, seria um estrangeiro para quem me fala, e ele será também um estrangeiro para mim. E no versículo 12 diz assim: assim, uma vez que inspirais aos dons espirituais, procurai de abandonâncias para definição das igrejas. E no versículo 13 diz assim: por isso, quem fala em línguas peça no coração de dom das interpretadas. E no versículo 14 diz assim: se eu oro em verdade do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem frutos. E no versículo 15 diz assim: então que fazei, orais como o Espírito, mas orai também com o entendimento, cantarás com o Espírito, mas cantarás também com o entendimento. E na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 16, diz assim: de outra forma, se só rendes graças com o Espírito, como dará amém a tua situação de graça aquele que ocupa o lugar dos simples. E no versículo 17 diz assim: sem dúvidas, as tuas ações de graça podem ser bela, mas o outro não é edificado. E no capítulo 14 do versículo 8 diz assim: graças a Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, com a sua graça, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça, que possui o dom das línguas, superior de todos vós. E no versículo 19 diz assim: mas preferindo falar na assembleia 5 palavras que
compreende, para destruir também as outras e falar 10.000 palavras em línguas. E no versículo 20 diz assim: Irmãos, não sejais criança, quando o mundo de lugar sede criança, mas quando ao julgamento sede homens. E no versículo 21 fala assim: na lei está escrito, será por gente linguagens estrangeiras e por lábios estrangeiros que falarei este para nem assim nem ouvirá dizer o Senhor. E no versículo 22 de Romanos capítulo 14, versículo 22 diz assim: E assim em línguas são sinais, não será os fiéis, mas para os fiéis, quando as profecias são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis. E no versículo 23 diz assim: Se pois numa assembleia da igreja inteira todos falam em língua, esse estrangeiro, homens simples, infiéis, não durão de estáis louco. Todo mundo pensa que o homem está louco, e não é, né? É em língua do Espírito Santo. E no capítulo 14, do versículo 24, diz assim: Se porém todos os profetizam, entrar ali um infiel, um homem simples, por isto acontecido por todas as julgado, por tudo será julgado. E no versículo 23 diz assim, 25 diz assim: E os segredos serão dos corações, tornar-se manifestos, então profetizo com a face da terra e dará a Deus e procuramos que Deus está realmente em vós. E no versículo 26 fala assim: Em suma, dizer irmão, quando vos reuniu, quem dentre nós tem o cântico de ensinamento para revelizar iguais uma integração e fazer que os faça de modo difícil. E no versículo 27 diz assim: Sedai quem fala as línguas, não falam senão 2, 3, quando muitas cada um por sua vez, haja alguém que se interprete. E no versículo 28 fala assim: Se não houver interpretação, fique calado, não reúnam e falem consigo mesmo com Deus. E no versículo 29 fala assim: Quando os profetas falam 2, 3 vezes e outros julgam. E no versículo 30 tem assim: Fora feita uma revelação, uma das assistência, cala-se primeiro. E no versículo 31 fala assim: E todos uns, pois os outros, profetizar para todos, aprender a ser todos exaltados. E no versículo 32 diz assim: Inspirai todos os profetas, vai estar submisso com a graça de nosso Senhor. Portanto, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Deus de paz. Deus de paz é o nosso Deus, nosso Espírito Santo. É Deus de paz, de fraternidade, de humanidade, de bondade. Jesus te ama demais. Ama Jesus Cristo porque Ele te ama com todo o seu amor, todo o seu coração, toda a sua bondade está no seu corpo e no seu coração. Ame Jesus que Ele também te ama. Amém?